Bom, e aí agora eu começo a passar a respeito de alguns programas específicos do governo federal voltados à conectividade de escolas públicas. O primeiro deles que eu destaco aqui é o programa Banda Larga nas Escolas Públicas Urbanas, que foi estabelecido ainda em abril de 2008 e foi uma consequência, foi estabelecido no contexto de revisão do Plano Geral de Metas de Universalização dos serviços de telefonia fixo comutado, e também, à época, ele estava inserido no contexto mais amplo do Programa Nacional de Tecnologia Educacional, o PROINFO integrado. Ele foi, então, estabelecido por meio desse instrumento, que foram aditivos aos termos de autorização para exploração do serviço de comunicação multimídia das concessionárias do STFC, a telefonia fixa tradicional. Então, na prática, ele significa o provimento de conexão gratuita de banda larga fixa para escolas públicas urbanas de ensino fundamental e médio. Como eu disse, ele está em vigor desde abril de 2008 e, de acordo com o que foi estabelecido nos termos de autorização, ele fica em vigor até dezembro de 2025. A velocidade do programa deve ser a melhor oferta comercialmente disseminada ao público em geral na região em que está localizada a escola, ou, no mínimo, 2 megabits por segundo, no caso de transmissão por tecnologia terrestre, ou 500 kbytes por segundo, se for transmissão via satélite. As escolas, a lista de escolas que devem ser atendidas decorre do censo escolar e é fornecido pelo FNDE. Para a gente ter uma ideia da abrangência do PBLE, a gente está falando hoje com os dados do censo escolar 2020, que nós temos hoje 84.734 escolas públicas urbanas de ensino básico. Esse número inclui também escolas do ensino infantil, ok? As escolas do ensino infantil não são abrangidas pelo PBLE. Pois bem, dessas 84.000, 69.781 escolas públicas urbanas de ensino médio fundamental são abrangidas pelo PBLE. E desse total de 69.000, 65.000 são efetivamente conectadas, tá, ok? Com as conexões providas por força do programa. Aquelas escolas que não estão conectadas, existem várias situações, na maior parte dos casos, são pendências relacionadas à própria escola que não está preparada para receber a conexão que é disponibilizada pela concessionária de telefonia fixa na região, ok? Aqui eu apresento alguns dados que a Anatel disponibiliza no site dela sobre a velocidade média por UF, por estado ou Distrito Federal, e por prestadora. De maneira geral, a gente vê a barrinha no meio do gráfico, que no Brasil a velocidade média que é disponibilizada para as escolas públicas urbanas por meio do PBLE é de 6,1 megabits por segundo. Mas existe uma variação regional significativa, mas de maneira geral, como o próximo slide aqui deixa claro, ela está ali entre 2 e 2 megabits por segundo, com maior concentração entre 2 a 5 megabits por segundo. Aqui a gente está vendo a distribuição percentual das escolas por faixa de velocidade. Então, a gente lê esse gráfico da seguinte forma: 1% das escolas tem velocidade de até 1,99 megabits por segundo, 72% das escolas conectadas pelo PBLE têm velocidade de 2 a 5 megabits por segundo, e assim por diante. Okay? Bom, além das escolas públicas urbanas, também por iniciativa regulatória, a gente também tem o atendimento das escolas públicas rurais. No caso das escolas públicas rurais, um instrumento que foi utilizado para disponibilizar esse atendimento foi o edital de licitação número 4 de 2012, que foi o primeiro edital do 4G aqui no Brasil, do serviço móvel de quarta geração. Por força de compromissos estabelecidos no âmbito desse edital de licitação, as proponentes vencedoras tiveram que atender pelo menos 80% das áreas compreendidas até a distância de 30 quilômetros do limite das localidades sede de todos os municípios brasileiros. E essa é a definição de área rural utilizada para fins desse edital, ou seja, é a área que está 30 quilômetros além dos limites da área urbana da sede do município. Okay? Nesse caso, o compromisso envolve o provimento de conexão gratuita de internet para escolas rurais de 2014 a 2027, que é o prazo da autorização para o uso da radiofrequência que foi licitada. Nesse caso, ao contrário do programa Banda Larga nas escolas públicas urbanas, o serviço é prestado por meio de banda larga fixa, aqui o serviço ele pode ser prestado tanto por meio de banda larga fixa quanto por meio de banda larga móvel.
A velocidade, por se tratar de áreas afastadas de centros urbanos, é mais limitada do que aquela que é disponibilizada para as escolas públicas urbanas. Está falando de 1 megabit por segundo, sendo que essa velocidade foi crescendo ao longo do tempo. No início do cumprimento das obrigações, lá em 2014, a velocidade que estava estabelecida era de 256 kbits por segundo. Okay? Também, assim como no caso das escolas públicas urbanas, do PBLE, cabe ao FNDE elaborar a lista de escolas elegíveis, tá bom? Aqui também, da mesma forma como eu fiz para o PBLE, dou uma noção da abrangência do programa de atendimento rural. Então, hoje, de acordo com o Censo Escolar 2020, são 53.753 escolas públicas rurais de ensino básico. Dessas 53 mil escolas, 52.222 estão abrangidas pela obrigação de atendimento rural do edital de licitação de 2012, e dessas, 30 mil estão conectadas. No caso das escolas rurais, a gente vê um gráfico semelhante ao que foi apresentado, também disponibilizado pela Anatel no site da internet. A velocidade média é de 2 megabits por segundo. Também tem alguma variação regional, dependendo da região e da operadora. A maioria das escolas se concentra aqui na velocidade de até 1,99 megabits por segundo, 72% das escolas. Na faixa de velocidade seguinte, que é de 2 a 5 megabits por segundo, se encontram 23% das escolas e uma proporção reduzida das escolas com velocidades superiores. Bom, além desses programas que foram decorrentes de atos regulatórios, no Ministério a gente tem também um programa especificamente devotado à disponibilização de conexão por meio de satélite. Atualmente o programa ele tá sendo denominado como Wi-Fi Brasil, porque agora ele tem uma vertente também de disponibilização do sinal Wi-Fi, abertura do sinal, mas ele é o GESAC, que é o Programa de Governo Eletrônico, Serviço de Atendimento ao Cidadão, que é um programa que, inclusive, foi lançado em 2002. Então, é um dos programas mais antigos de inclusão digital do governo federal. Ele provê banda larga gratuita via satélite, atualmente é operacionalizado pela Telebrás, a partir do satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas, e atende a diversas comunidades, com foco em comunidades com vulnerabilidade ou com dificuldade de conexão à internet. Entre os atendidos pelo programa estão escolas públicas, na verdade, estabelecimentos de serviço público em regiões que não dispõem de infraestrutura adequada de conexão à internet. Nessa lâmina, a gente vê aqui um panorama geral a respeito do atendimento atual do Wi-Fi Brasil. Isso aqui são os dados mais atuais disponíveis aqui no Ministério. Então, a gente tem hoje 13.785 pontos do programa Wi-Fi Brasil, conexão via satélite, instalados em 2.987 municípios. Como os senhores podem ver aí, logo no meio dessa imagem, as escolas correspondem à grande maioria desses pontos instalados. Nós estamos falando de 9.966 escolas conectadas por meio do programa Wi-Fi Brasil. Essa próxima lâmina detalha um pouco mais. A gente está falando de 9.966 escolas espalhadas por 2.527 municípios. E dessas escolas hoje, de acordo com a classificação que é adotada pelo censo escolar, 9.093 são rurais e 873 são urbanas. Então, é um programa que atende principalmente escolas no meio rural. Além disso, aqui no Ministério a gente tem dois outros programas, o Programa Norte Conectado e o Programa Nordeste Conectado, que também vão ter repercussão sobre a conectividade de escolas, né? No caso do Programa Norte Conectado, o Programa Amazônia Integrado e Sustentável, a gente está falando da implantação de redes de transporte, né, de backbone, nos leitos dos rios amazônicos. Além do backbone, vão ser construídas também redes metropolitanas. E essas redes metropolitanas elas vão ser construídas exatamente para atender a várias políticas públicas. Isso aqui é o mapa das infovias que são planejadas. Atualmente, o projeto que está em andamento é a Infovia 00, que liga Macapá a Santarém. E o programa tem o objetivo de atender não só a população, mas também atender a várias políticas públicas, não só na área de educação, mas também de pesquisa, saúde e defesa, e mesmo do judiciário. Por isso, são vários os parceiros envolvidos nesse programa. No caso da educação especificamente, espera-se que, uma vez implantadas todas as redes do Amazônia Conectada,
do Norte Conectado, nós teremos 2.200 escolas públicas urbanas atendidas e 18 instituições federais de ensino superior, institutos de ciência e tecnologia que fazem parte do sistema RNP, também atendidos pelas redes do programa Norte Conectado. No caso do Nordeste Conectado, que é um programa semelhante, a diferença é que no caso do programa Amazônia Conectado, ele prevê a implantação das redes de transporte. No caso do Nordeste Conectado, a gente prevê a ativação de redes já existentes e que estão subutilizadas. Então, vão ativar de maneira a aumentar a capacidade de tráfego de dados em alta capacidade na região Nordeste, com foco na interiorização dessa capacidade. Também prevê a construção não só de redes de transporte, mas também a implantação de redes metropolitanas e vai redundar, espera-se, no atendimento de até 1.137 escolas públicas e 64 institutos federais de ensino superior e institutos de ciência e tecnologia do sistema RNP. No caso do edital 5G, como mencionei logo no início da apresentação, o atendimento de escolas ele serve como uma orientação das políticas públicas de telecomunicações. O edital do 5G não tem uma previsão específica para atendimento de escolas, mas como é uma política estruturante do ponto de vista de ampliação da infraestrutura disponível de redes de telecomunicações no Brasil, ele acabará por beneficiar inclusive as escolas, na medida em que disponibilizará redes de nova geração no território brasileiro. Tem 2 compromissos de investimento previstos no edital do 5G, na minuta de edital que foi aprovada pelo Conselho Diretor da Anatel, que no momento está sob análise do TCU, que tem potencial de impacto significativo sobre a disponibilidade de conectividade para escolas públicas. A gente está falando, primeiro, na obrigação de implantação de rede 5G em sedes, nas sedes dos municípios, nas áreas urbanas das sedes dos municípios, até 2029. Essas áreas urbanas, de acordo com o cruzamento, uma estimativa que nós fizemos aqui no âmbito do Ministério das Comunicações, essas áreas urbanas das sedes municipais, hoje, elas comportam 71 mil escolas públicas, tá, ok? De ensino básico. Então, esse seria o universo de escolas potencialmente abrangidas pelas redes 5G que vão ser implantadas como decorrência dos compromissos estabelecidos no edital do 5G. Da mesma forma, o edital de 5G, apesar desse nome, ele também tem compromissos de expansão da cobertura 4G. No caso dos compromissos do 4G, um dos compromissos se refere à expansão para até localidades, que são aqueles povoados, aglomerados populacionais, fora das sedes urbanas dos municípios. No caso desse compromisso, tem compromissos tanto associados à faixa de frequência de 700 MHz, quanto à faixa de 2,3 GHz. Então, tem compromissos vencendo em 2025 e em 2028, e nesse caso, as redes de 4G, então, vão ser expandidas para localidades que hoje, de acordo com esse cruzamento que foi feito pelo Ministério das Comunicações, com base na localização de escolas que consta no INEP Data, hoje essas localidades comportam 6 mil escolas públicas. Então, o edital do 5G, ainda que não tenha uma provisão específica de atendimento, de conexão de escolas, ele vai ensejar uma expansão de redes modernas de telecomunicações com potencial de atender quase cerca de 77 mil escolas públicas, okay? Com redes de nova geração.